Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um encontro com o Mestre? Em alguns segundos iniciaremos aqui. Só estou entrando com a galera do Meet. E já daremos início. Bom dia, tudo bem? Preparados para mais um encontro com Jesus? Quem vai orar para nós? Para já darmos início ao nosso estudo de hoje. Etna, você pode orar? Marilene, ela já está esperando. Tá. Eu tava sem áudio aqui. Ok. Por favor, Marilene, ore para nós. Pai querido, que privilégio grandioso sermos teus filhos. Por essa oportunidade de te conhecer melhor, de entendê-lo e amá-lo. Obrigada porque o Senhor nos chama de filhos amados. Amém, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende e está sempre disposto a fazer aquilo que é correto nas nossas vidas. Amém, Senhor. Dá-nos um dia cheio de paz, de alegria, e que esse momento, Jesus, possamos sentir verdadeiramente o Espírito Santo do Senhor. Ensina-nos a amá-lo verdadeiramente, para que cada vez mais o nosso coração possa sentir prazer de estar contigo. Amém. E de levar essa mensagem a outros que ainda não te conhecem. Amém, Senhor. Peço, Senhor, de todo o coração uma bênção para cada uma que está aqui, para cada uma que está ouvindo. O Senhor conhece as necessidades de cada uma de nós. Amém. E sabe como resolver, como dar a solução. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Fica conosco, fica com a Thay. Amém. Ajude-a, Senhor, que o Espírito Santo a tome agora e permaneça com ela. Amém, Senhor. E obrigada, porque ela está disposta a estar conosco todos os dias aqui. Amém. E também as nossas amigas que estão todos os dias aqui. Amém. Se estamos aqui é porque precisamos, necessitamos do Senhor. É verdade. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Aumenta a nossa fé verdadeiramente. Aumenta a nossa fé. E ajuda a sentirmos o teu perdão, o teu querer na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ontem nós aprendemos com a história daquele cego Bartimeu, que muitas vezes as nossas escolhas, atitudes e as circunstâncias que nós passamos ao longo da nossa vida vai nos deixando cegos. Eu preciso que feche o microfone, quem tiver com o microfone aberto. E igual Bartimeu. Bartimeu, ele não era cego de nascença, ele não tinha nascido cego. Só que as coisas da vida dele, que a Bíblia não relata o que foram, não relata as circunstâncias que ele passou para que ele ficasse naquela situação, mas fala que ele ficou cego. E isso muitas vezes acontece na nossa vida. Muitas vezes as nossas escolhas, as nossas atitudes, as circunstâncias que nós passamos ao longo da nossa vida vai nos deixando cegos. E isso nos leva a ser incapazes de discernir as coisas claramente. Bartimeu estava literalmente cego, mas nós até enxergamos com os nossos olhos, mas muitas vezes estamos cegos espiritualmente. E incapazes de enxergar e de compreender as coisas que Jesus está tentando nos ensinar. Só que assim como Bartimeu, nós temos a oportunidade, o privilégio de ir até Jesus. E a gente sabe que o poder que Jesus tem para restaurar a nossa vida, restaurar qualquer pessoa, porque Ele já fez muitos milagres na vida das pessoas. E nós precisamos ir a Jesus hoje, como se fosse a nossa última oportunidade da vida. E quando nós vamos até Jesus, Ele vai nos perguntar:
o que você quer que eu lhe faça? Jesus quer que nós coloquemos diante dele as nossas petições como reconhecimento das nossas necessidades e como uma demonstração de fé. Assim como Bartimeu, que nós possamos ser curados, que nós possamos ser restaurados e salvos pela nossa fé. Bartimeu foi curado porque ele depositou toda a fé que ele tinha em Jesus e que nós possamos fazer o mesmo. Isso foi o que nós aprendemos ontem. E Jesus estava a caminho de Jerusalém. E ele, nessa cura de Bartimeu, ele fez uma pequena pausa. Só que a Bíblia fala que ele continua a sua caminhada, a sua viagem até Jerusalém, porque ele tinha uma missão a cumprir. E eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 1, é o que nós vamos estudar hoje. E se vocês quiserem anotar, esse também é um relato que está nos 4 evangelhos. Então você também pode encontrar sobre a entrada triunfal de Jesus em Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 1 também. Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 28. E em João, capítulo 12, a partir do versículo 12. Hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Olha o que diz aqui. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. O Evangelho de João, quando vocês forem ler, ele relata que Jesus, quando ele entra em Jerusalém, quando ele faz essa entrada triunfal em Jerusalém, foi alguns dias depois dele ter ressuscitado Lázaro. Então, antes da entrada triunfal de Jesus, houve ressurreição. E então, pouco tempo depois dessa ressurreição de Lázaro, e possivelmente Lázaro também estava acompanhando Jesus, houve essa entrada triunfal em Jerusalém. O texto que acabamos de ler começa dizendo que quando Jesus se aproximou de Jerusalém, que ele enviou 2 discípulos para buscar uma jumenta com um jumentinho para que ele pudesse entrar em Jerusalém. Embora esse episódio esteja relatado em todos os evangelhos, nenhum deles fala o nome dos discípulos. Mas o mais importante não é sabermos o nome dos discípulos, porque todas as vezes na Bíblia em que não há o nome de uma pessoa, é uma oportunidade para nós nos colocarmos no lugar, porque não há uma característica, não há uma caracterização, o nome. Então é uma oportunidade para nós nos colocarmos no lugar. Mas o mais importante, embora o nome deles não tenha sido relatado, é que eles foram fazer exatamente o que Jesus tinha dito para eles fazer. Exatamente. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é que naquele momento, até aquele momento, Jesus tinha tomado todas as precauções para evitar qualquer demonstração de popularidade.
e qualquer coisa que o demonstrasse, que o identificasse como Messias. Mas agora nós vemos que o próprio Jesus encoraja para que os discípulos peguem uma jumenta, porque ele iria fazer uma entrada triunfal. Ele mesmo toma a iniciativa de se revelar como Messias, de se revelar como rei, como alguém da realeza. E eu fiquei pensando porque até aquele momento, vários milagres que Jesus tinha feito e em vários momentos Jesus tinha falado para eles não compartilhar. Quando Jesus, por exemplo, pergunta quem as pessoas falam que eu sou, que Pedro fala, olha, você é o Messias que nós estávamos aguardando. Jesus fala, olha, não conte para ninguém porque ainda não chegou a hora. Só que agora havia chegado a hora. Só que as expectativas que os discípulos estavam alimentando talvez não fosse aquilo que Jesus ia passar. Com certeza os discípulos e muitas pessoas ali que estavam entre eles esperavam que Jesus estabelecesse o seu reino terrestre durante a Páscoa. Porque ali em Jerusalém, naquele período, a maioria das pessoas estariam ali e as principais autoridades estariam em Jerusalém. Então, os discípulos, de certo modo, podem ter ficado até surpresos, porque Jesus havia mudado completamente a sua atitude em relação à sua publicidade. E este comportamento diferente deve ter enchido os discípulos de grande entusiasmo e esperança. Eles não compreenderam o verdadeiro significado daquele evento naquele momento. E o relato de João diz que os discípulos só compreenderam aquele momento depois que Jesus ressuscitou. E eles não compreenderam não porque Jesus não tinha ensinado a eles, mas porque eles insistiram em cultivar as expectativas que eles haviam criado acerca de Jesus. Então Jesus ele vem e pede para que esses dois discípulos busquem uma jumenta na aldeia. E essa jumenta tinha um jumentinho. Eu fico imaginando a emoção que deve ter tomado conta daqueles discípulos. Eles devem ter ido correndo, devem ter ido cumprir aquela missão da forma mais rápida que eles podiam. E provavelmente eles estavam pensando que Jesus estava prestes a realizar o desejo deles, que há muito tempo eles acalentavam no coração, que era o desejo de ver Jesus coroado rei e de estabelecer o seu reino ali em Jerusalém. O Evangelho de Marcos, então, acrescenta que de fato eles encontraram aquele jumentinho amarrado junto ao portão, do lado de fora daquela casa. E esse jumentinho, o relato de Marcos acrescenta que não havia sido montado por ninguém. Ninguém ainda havia utilizado aquele jumentinho para carregar nada. Essa era considerada uma qualidade essencial para coisas sagradas, para uso sagrado. Quando algo iria ser utilizado para uso sagrado, era importante que aquilo fosse, não tivesse sido utilizado por ninguém. E aquele jumentinho escolhido por Jesus tinha essa característica. Essa foi a exigência de Jesus para demonstrar a solenidade daquele momento, para demonstrar a santidade daquele momento. Por isso que ele pede para que fosse buscado ali um jumentinho com sua mãe e que ainda não tivesse sido utilizado por ninguém. Jesus deu instruções, inclusive, sobre o que os discípulos deveriam dizer para o dono, caso o dono perguntasse: por que vocês vão levar esse animal? E uma das coisas que eu achei mais interessante é que até aquele momento Jesus ele se identificava como filho do homem. Só que agora, na justificativa que Jesus apresenta aos seus discípulos para utilizar, caso alguém perguntasse do jumentinho, por que eles estavam levando o jumentinho, Jesus disse o seguinte: olha, diga que o Senhor precisa dele e logo mandará de volta. Essa é a primeira vez que Jesus se refere a si mesmo como Senhor. E um fato interessante que eu achei é que Jesus poderia ter falado assim: olha,
vá até aquele lugar, converse com o dono e peça para o dono para eu utilizar o seu jumentinho. Só que não. Jesus fala para os discípulos ir tomar posse daqueles animais e caso alguém questionasse, eles justificar. Então, isso estava totalmente de acordo com o fato de Jesus ter se colocado como Senhor. Porque naquela época, quando uma pessoa era uma autoridade, principalmente da realeza, ela tinha poder e autoridade para pedir qualquer coisa aos seus súditos. Então, ali, quando Jesus pede aquilo para aquela família, quando Jesus toma posse daquilo que é daquela família e só depois justifica, está dizendo assim, olha, Jesus ele tem autoridade real e ele está requisitando, tomando posse disso que é seu. Só que o interessante é que Jesus ele era um rei justo, por isso que ele fala que depois ele devolveria. E então Jesus ele vai para essa entrada triunfal em Jerusalém. E era costume de que quando alguém fosse uma autoridade real, de que tivesse essa entrada, algo que fosse visto por todas as pessoas, algo que as pessoas pudessem participar. E Mateus se refere aqui a essa entrada triunfal de Jesus como o cumprimento de certas profecias do Antigo Testamento. E por isso aqui que no verso 5 nós podemos ler o seguinte. Olha, no verso 4, ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Olha aqui, o profeta já havia dito há muito tempo atrás como que Jesus entraria. E o relato continua dizendo que quando os dois discípulos trazem aquilo que Jesus havia pedido, o jumento e a jumenta e o jumentinho, que os discípulos colocaram as suas capas sobre o jumento para Jesus subir. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas todas essas coisas têm um simbolismo. Os discípulos tiraram de si aquilo que eles carregavam por todo o tempo para colocar ali, para que Jesus pudesse se assentar e para que Jesus pudesse cumprir aquilo que ele tinha vindo cumprir. Enquanto Jesus ia entrando em Jerusalém, muitas outras pessoas, o relato fala, que estenderam as suas capas pelo caminho e outros trouxeram ali ramos para que Jesus passasse por cima. E tudo isso tem uma simbologia. O fato das pessoas estenderem as suas capas indica uma homenagem à realeza. E os ramos aqui, Jesus estava ali próximo ao campo das oliveiras, ao Monte das Oliveiras. Então, além de ramos de oliveiras, as pessoas também colocaram ali ramos de palmeiras. E todas as vezes em que ramos de palmeiras era colocado para realezas, isso simbolizava vitória. Todas essas coisas que estavam acontecendo, todas essas simbologias, estava demonstrando para o futuro. Jesus sendo proclamado rei e que Jesus teria vitória. Jesus estava seguindo o costume de uma entrada real na cidade, como era feita no passado. Sua hora havia chegado e pela primeira vez Jesus ele se apresenta a Israel como seu rei legítimo, aquele que deveria se assentar no trono de Davi. E quando nós vamos ver, enquanto nós continuarmos, nós vamos ver que mais tarde Jesus ficou conhecido como rei dos judeus, mas que ele se apressou em acrescentar: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Só que, mesmo assim, os líderes daquela época se recusaram em aceitar Jesus como rei. E é importante acrescentar que naquela ocasião, Jesus não estava assumindo o seu papel como rei do reino da glória. Jesus ele não estava
assumindo ali o seu papel como ele vai assumir quando ele voltar. Jesus, naquela ocasião, ao entrar em Jerusalém, naquela entrada triunfal, sendo proclamado ali como rei, Jesus estava assumindo o seu papel como rei do reino espiritual da graça. Esse era o reino que Jesus estava estabelecendo naquele momento e que ele estava sendo proclamado rei, ainda que as pessoas não compreendessem. E o relato diz que a multidão, tanto os que iam adiante quanto os que o seguiam, iam proclamando, iam clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Nessa procissão triunfal, com certeza, haviam ali muitas pessoas que tinham sido cativas de Satanás, porém que Jesus havia liberto das garras, havia livrado da cegueira, havia curado da mudez, das inúmeras doenças que carregavam. Jesus havia curado muitos ali da lepra e inclusive da morte. Jesus estava demonstrando aquilo que vai acontecer antes de Jesus voltar. E o termo aqui, Hosana, quando as pessoas clamavam, Hosana, Filho de Deus, Hosana significa salva agora, salva-nos, Senhor, te pedimos. Essa expressão pode ser considerada como uma oração a Deus para que a salvação pudesse vir a Israel por meio do Messias. Mas Jesus ele não tinha vindo apenas para resolver o problema de Israel, apenas para resolver os problemas daquela época. Jesus queria fazer mais. Jesus tinha vindo para resolver todo o problema do pecado. E o relato termina dizendo que toda a cidade se alvoroçou. Toda a cidade ficou comovida. Todos eles ficaram abalados com aquilo que eles acabaram de testemunhar. Todos, ainda que não estivessem totalmente convencidos de que Jesus era o Messias, todos perceberam que o poder de Deus estava sobre ele. E o fato interessante é que Jesus sabia que este episódio em sua missão, ele inevitavelmente o levaria à cruz. Mas Jesus passou por tudo isso com firmeza e propósito. Era necessário que os olhos de todas as pessoas se voltassem para ele nesses últimos dias da sua vida na terra, para que todos pudessem compreender a missão que ele tinha vindo fazer nessa terra. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi um pálido prenúncio de como será o retorno de Jesus nas nuvens do céu. Queridos, nós não podemos presenciar e ser impactados com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas nós poderemos testemunhar com os nossos próprios olhos o retorno de Jesus nas nuvens dos céus. E antes de Jesus voltar, todas as pessoas terão a oportunidade de o reconhecer, de reconhecer o seu poder, ainda que não acreditem na sua volta. E assim como Lázaro foi ressuscitado, e assim como muitas pessoas foram curadas e libertas das garras de Satanás, hoje nós estamos vivendo esse período em que nós podemos ser libertos das nossas doenças, das cegueiras espirituais, e que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar todos aqueles que morreram acreditando nele. Que nós não sejamos como os líderes religiosos que tinham todo o conhecimento, que tinham todas as evidências, mas decidiram não aceitar. Que nós sejamos como os discípulos, de permanecer ao lado de Jesus, ainda que aconteça o que acontecer, mesmo que não compreendamos tudo, mas que permaneçamos ao lado de Jesus, que estejamos dispostos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que Jesus volte logo. Naquela época, para Jesus ter a sua entrada triunfal, os discípulos precisaram buscar uma jumentinha. Nessa época, para que Jesus volte, nós precisamos buscar as pessoas.
Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas, para que todas elas tenham a oportunidade de conhecer o seu poder que restaura, o seu poder que transforma, e para que elas saibam que Jesus vai vir estabelecer o seu reino de glória e que Ele quer que todos nós façamos parte desse momento. Embora aquelas pessoas daquela época, esperassem uma solução para problemas pontuais, e muitas vezes nós também esperamos soluções para problemas pontuais, Jesus, Ele quer resolver todo o problema. Jesus quer acabar com o problema do pecado e Ele quer nos convidar para aceitarmos a obra que Ele quer fazer na nossa vida e para aceitarmos o seu chamado de proclamarmos essa obra da salvação, essa mensagem de salvação a todas as pessoas. Que nós aceitemos esse convite de Jesus, que nós façamos de tudo para presenciarmos, para fazermos parte do estabelecimento do reino da glória de Jesus, do reino da glória, porque nós ainda estamos vivendo no reino da graça, e que nós aproveitemos todos os ensinamentos de Jesus para nos preparar para esse momento. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque a cada momento, a cada dia da nossa vida, o Senhor está nos ensinando verdades eternas. O Senhor nos deixou a Tua palavra, e todas as coisas que aconteceram no passado, Senhor, remetem às coisas que acontecerão no futuro, e nós te agradecemos por isso. Nós te pedimos perdão, Senhor, por tantas vezes em que nós não nos debruçamos sobre a Tua palavra, por tanto tempo desperdiçado com tantas outras coisas, Senhor. Nos perdoe, Senhor, porque ao mesmo tempo que o Senhor está tentando nos ensinar, nós estamos querendo alimentar expectativas errôneas na nossa vida. Por favor, Jesus, nos ajude. Nos ajude e nos cure dessa cegueira espiritual, Senhor. Nos cure para que nós possamos ver, para que nós consigamos ver claramente as Tuas verdades eternas, ó Pai. Senhor, nós não podemos presenciar a sua entrada triunfal em Jerusalém, mas nós queremos presenciar, Senhor, o estabelecimento do Teu reino da glória quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Por favor, Senhor, que nada que nós vivermos aqui nesse mundo nos impeça de ver com os nossos próprios olhos o Teu retorno. Que o Senhor continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Que o Senhor nos ajude a ser discípulos obedientes, para fazermos tudo que o Senhor está nos pedindo, para que esse momento possa acontecer logo, Pai. Nós nos colocamos em Tuas mãos, gratos por tudo que o Senhor já fez, gratos por tudo que o Senhor está fazendo e gratos por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E tudo isso nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã nós continuaremos o nosso estudo em um momento que foi posterior à entrada triunfal de Jesus. Que nós continuemos, eu os convido para continuarmos nos enchendo da palavra de Deus, para sermos cheios do Espírito Santo. Amanhã espero vocês às 5 da manhã para continuarmos aprendendo e nos encontrando com o Mestre. Tchau, tchau. Até amanhã.